Importante lembrar, hoje em dia, o uso maciço de fones de ouvido por crianças e adolescentes, isso tem trazido um impacto muito grande na audição dessas crianças e as pessoas não notam que a perda auditiva se instala insidiosamente. Inicialmente pode ser uma perda temporária, que depois de um repouso acústico ela se recupera, mas depois pode se tornar definitiva. E geralmente um dos primeiros sintomas que a criança pode apresentar são os zumbidos. Então, o ruído, chiado dentro do ouvido, das orelhas ou na cabeça é um primeiro sinal de alerta. Então, o importante é orientar os nossos jovens ao uso correto dos fones de ouvido, né? O tempo de exposição. Então, o uso por mais que 80 minutos por dia, 5 a 7 dias por semana, já induz um risco de uma perda auditiva irreversível em 5 a 7 anos de uso. Então, é um risco muito grande de ter um dano irreversível. Lembrando que a gente vive num mundo auditivo. Ou você ouve ou você está excluído desse meio. E todo o aprendizado que o indivíduo vai ter na vida depende da audição. Então, é importante preservar a sua audição para garantir uma longevidade da sua audição. Lembrando que com a idade, a perda auditiva também tende a se manifestar. Então, vamos deixar que a história tem o seu curso natural, da perda pela idade, e não induzida pelo fone de ouvido. Toda vez que você se aproximar de alguém, esticar o seu braço e conseguir ouvir o que o colega está ouvindo no fone de ouvido, esse indivíduo certamente vai ter uma perda auditiva instalada em 5 anos. Então, o importante é a gente estar atento pelo uso, né, correto dos fones de ouvido. E as recomendações que a gente tem passado é evitar usar os fones de ouvido na rua, porque os sinais de alerta são sinais sonoros, então você pode sofrer um acidente, ser assaltado, né, porque você não está ouvindo os sons ao seu redor. Não usar em ônibus, metrô, trem, ou seja, você vai usar em ambientes ruidosos, que normalmente você precisa aumentar mais o volume do seu fone para ouvir sua música, isso induz um risco maior de uma perda auditiva. E jamais usar o fone de ouvido dentro de casa. Dentro de casa é um ambiente familiar, de interação família, né? E o fone de ouvido na criança e adolescente tende a tornar ela mais isolada do seu meio. Então, essas são as recomendações mais importantes. Consulte um otorrino e faça exames de audição periodicamente.